Olá, leoninos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos juntos para a sua leitura coletiva, abrindo com mensagem oracular. Com mensagem para os queridos leoninos. Leão. O cavaleiro seja corajoso e honesto. Tarô, com a mensagem complementar para os leoninos. A força, leão, aqui é o seguinte. A papisa, vamos lá. Aqui vem falando o seguinte para vocês, haverá algum tipo de corte, tá? E que vai exigir muito da sua postura. Muito da sua postura. Aqui falamos de caráter, integridade, já vem dizendo aqui, né? Seja corajoso e honesto. A carta da força, que é a carta da sabedoria espiritual, de questões até voltadas à paranormalidade. Percebe que esse cavaleiro, ele fecha os olhos com a espada, sua espada em punho. Então, é como se ele pedisse algum tipo de direcionamento, o que fazer, porque vai ser necessário tomar alguma ação. A sua ação aqui, não sei o que ação você tem que tomar, Leão, mas a sua ação, ela vai ser para cortar algum perigo, cortar algum mal, e que vai partir de você. Mas para isso vai ser necessário, me ver a palavra revisão, pode ser que vocês tenham que revisar alguma questão, seja corajoso e honesto. O cavaleiro é portador de um instrumento. Esse instrumento ele pode ser usado para ataque como para proteção. A espada representa a comunicação, as ideias, os cortes, os limites, né? A proteção, mas principalmente o mental. Então, de uma certa forma, é como se vocês entrassem, leoninos, em algum ciclo ou alguns movimentos, ok, da sua rotina, onde você pode ser inspirado, ok, a agir de uma forma coerente, coerente com aquilo que se está vivendo neste momento. Por quê? Muitas das vezes, se faz parte de um grupo cavaleiro, ele faz parte de um clã, onde existem vários cavaleiros, onde existe uma egrégora, que ele tenha que executar alguma função ou tem um propósito, que normalmente é defender algum espaço, avançar, guerrear, como for. Aqui vai ser muito importante, leoninos, vocês, não sei, tem uma coisa de ir contra fluxo, tem alguma questão que fala sobre revisão. Alguém vai estar ganhando coragem, tá, Leão? Seja você ou um outro alguém, para colocar limites em alguma situação. Algo que poderia estar desgovernado, algo que poderia ser um perigo ou é um perigo, precisa ser contido. E que de alguma forma isso pode falar sobre você ou sobre uma situação muito específica que você está de alguma forma envolvido, tá? Mas por termos a carta do cavaleiro, seja honesto, seja corajoso e honesto. Isso vai partir muito de você também. Pode ser que exista alguém que está aqui tentando se proteger para não tomar uma ação, para não rever algo, para não tomar uma conduta. E eu posso dizer sim que existe algum peso, sabe aquela coisa quando a mente pesa? Sabe, os pensamentos pesam? Vem aquele peso na consciência, eu tô vendo essa energia aqui. Tem um peso na consciência de alguém. Só que esse peso na consciência, ele vem, né, esse desconforto, para que alguém tome uma nova postura, tome uma nova ação. E é isso que pode estar um pouco difícil para uma pessoa. Em resumo, leoninos, aqui haverá uma mudança de postura bem significativa. Essa postura fala sobre não só como você
enxerga, pensa, se comunica com alguém ou com alguma situação, mas aqui falamos sobre ação. O cavaleiro, ele é ação, ele é um movimento, ele é a busca por um objetivo, por uma meta, um propósito. Só que aqui é essa revisão que veio, essa palavra importante, palavra-chave que veio aqui para vocês, a revisão. Então tem uma revisão de conduta, uma revisão de estratégia, uma revisão de ideias, uma reformulação de como se pensa ou como se comunica diante de alguma questão, que a força que ela vem para conter. Então pode ser que alguém, né, estava muito no impulso da ação, do ataque, de ir para cima, de uma forma muito fria e racional. A espada, ela tá voltada para baixo agora. Então esse cavaleiro está assim revendo a própria postura, a própria ação, ok? Aqui com a força, ela vem para equilibrar. Então vocês começam, você ou uma situação específica, começará, leoninos, a perceber, a expandir as ideias para revisar uma ação, uma conduta, um projeto, seja lá o que for, uma tomada de decisão, que vai ser muito mais prudente, porque a força é a carta da paranormalidade, é a carta da sabedoria. Então assim, não é a força física, não é o bate-boca, não é eu tenho que impor a minha opinião, né, a qualquer custo, por uma certa autoridade. O cavaleiro, ele tem uma certa autoridade. Não é sobre isso, tá? Mas sim ser coerente, seja corajoso e honesto para manifestar o que de fato precisa ser manifestado. Então, aqui tem uma condução muito importante, tá? Que sim, pode ter dedinho, e sempre tem, né? Da espiritualidade maior, de bons condutores, de bons orientadores, aconselhadores do plano superior, para que o melhor seja manifestado, e não mais uma ação bruta, né? Muito cortante. Portanto, uma revisão vai acontecer e vai mudar muitos pontos importantes para vocês, leoninos. Seja corajoso e honesto. É engraçado que esse cavaleiro, ele chora. Me dá a impressão de que ele chora. Tem alguém arrependido aqui. E não necessariamente o choro faz, né? O arrependimento faz com que alguém chore. Mas eu sinto isso, tá? Alguém pode ter tomado uma decisão. Tá vendo que... tá me vindo aqui, abrindo um pouco mais. Alguém tá saindo, leoninos, de uma... Pode ser de um período, de um estado de consciência, onde se tomava decisões às cegas. E parece que alguém agora vem para a luz. Alguém começa a receber mais informações. Tá vendo que ele está de olhos fechados. A espada, ele está a espada empunhada, mas assim, ela não está para atacar. Alguém, leoninos, vai estar sentindo o peso das próprias ações, ou peso, tomando consciência das próprias ações, ou tomando consciência de algumas ações. E isso sensibiliza uma pessoa. Tem sim uma questão aqui de arrependimento, tá? Tem sim uma questão de revisão, tem uma questão de arrependimento, tem uma questão de peso na consciência. O que foi que eu fiz? Uma coisa aqui, o que foi que eu fiz? Mas aqui não é uma questão de julgamento, tá, Leão? É uma questão de que alguém agora está tomando consciência. Alguém tomou uma ação num passado, porque não tinha luz, não tinha clareza. E agora, por alguma razão, esse alguém está aqui tendo mais clareza, está conseguindo enxergar as situações, as pessoas, as informações de uma forma diferenciada. Tá bom? Ainda assim, uma pessoa muito fechada, mas já está tendo as informações que precisa. É isso.
Ainda assim, podemos falar de uma pessoa, pela força, cavaleiro é força, é alguém que realmente não volta atrás do que fala. Mas aqui é por orgulho. Por orgulho. E por alguma razão, mais uma vez, por isso que eu disse que tem um dedinho aqui, né, graças a Deus, de consciências mais iluminadas sobre a vida desse alguém. Porque é uma pessoa que sim vai estar revendo a sua conduta, tá? É uma pessoa que vai passar a ser honesto. O que é certo, honestidade é isso, é o que é certo, entende? Só que para esse alguém, ou para essa situação, é preciso coragem. Porque, como foi dito, tem um peso na consciência, tem um arrependimento, tem um peso na consciência e, consequentemente, que leva a alguma revisão, tá? Então, isso vai partir muito da ação desse alguém. De tomar uma ação, isso faz com que a pessoa perceba, poxa, errei, né? Fica aquela coisa que pode ser entre linhas, errei, mas alguém não interessa, né? Aqui é o ego, né? O ego, ele é complicadíssimo. Mas que bom que alguém estará tomando aqui consciência para rever alguma situação, tá? Para fazer aquilo que de fato é honesto, aquilo que é o correto. Vamos lá. Que vem para o leão. Cão, navio e ratos. Leoninos, vocês vão passar por alguma travessia, vocês terão apoio, proteção, cuidado, guiança, faro, né, intuição para identificar onde pisar, com quem, né, estar junto ou não. Aqui é o seguinte, leoninos, vocês abrem com a carta do cão, uma carta muito boa e muito significativa. Vocês muito mais amigáveis, vocês com uma sensibilidade maior, porque à frente o navio e os ratos, pessoal. Tem aqui, como eu disse, alguma situação que vocês vão ter que passar, por isso que vem com toda essa introdução do Cavaleiro da Força. Vocês vão ter que passar por alguma situação que sim fala de um encerramento, mas é um encerramento que é desgastante, porque pode envolver pessoas ou comunicação. Casa 3, casa de gêmeos, é comunicação, é informação, a comunicação com grupos, né? Principalmente. Então, você, portanto, vai ter a sensibilidade maior de olhar e passar por alguma situação. Você vai ter a guiança, tá? Para passar por vamos colocar por esse caos. Você vai ter a guiança para passar por isso. E essa guiança, ela fala muito sobre a sua estabilidade emocional. Então, lembra, alguém no passado poderia agir por ego, então ataca, fere. E tem a questão da revisão aqui, tá? Isso vai ser um divisor de águas significativo, mas que não impede de vocês passarem por algum desafio, que faz parte. A vida, você se capacita, se prepara, mas a vida ela continua com seus altos e baixos. A questão é como você se coloca diante desses altos e baixos. Então, por isso, é muito importante a estabilidade do seu corpo emocional e, consequentemente, das suas ações. Lembra o cavaleiro? O cavaleiro é o quê? A ação. Você pode ter um propósito, você tem um esquema a seguir, mas como você vai colocar, né? Porque o cavaleiro, por mais que ele faça parte de um grupo, né, de guerra, vamos colocar assim, e que tenha um propósito a seguir, tem uma estratégia a seguir, mas ainda assim você tem que defender você, o teu corpo, o teu templo, né? Senão você é uma peça a menos dentro desse grupo, né? Então é isso aqui que eu tô vendo, tá? Mesmo que tenha um escopo a seguir, é o seu nome que tá ali, é o nome dessa pessoa, então alguém vai rever aqui as próprias ações, sim, tá? Vamos lá, caiu a mulher ali, pode ser, depois eu tô falando de uma mulher. Vamos lá. Montanha. Tem uma mudança aqui significativa. Eu vou pedir para clarear. Tá vendo? A todo momento no seu caminho vem, ok, as coisas começam a andar, mas logo à frente tem alguma questão que precisa ter muita clareza e discernimento. Vocês abrem com a carta do cão. O cão é a investigação, o cão é o faro. Imagina aquele cão policial que ele tem que vasculhar, né, questões para achar objetos, né, ou até pessoas. Ele tem que ter esse faro, entende?
que é um faro investigativo, digamos assim. Então aqui é como se você tivesse de fato com alguma sensibilidade um pouco maior, que não é por acaso, mas sim para que vocês possam chegar ou passar por uma situação que possa tentar te confundir, tá? Clarifica essas nuvens. Caminho nuvens. Tá vendo? 7 de paus de novo, que tá aqui no rato. 7 de paus, tá? Aqui é o seguinte, é manter a persistência, provavelmente você tenha que ter trocas com alguma situação, com alguém, que vai ser muito importante, porque vai ter uma mudança. A carta dos caminhos é uma decisão que é tomada, mas é uma decisão que muda. Provavelmente aqui foi o que foi dito, vai ter uma revisão que vai mudar tudo, tá? Então, só que alguém pode tentar confundi-los. Aqui nós temos o rei de paus. Tem alguém que pode tentar confundir vocês. Tá bom? Então, por isso que abre com o cão, toda aquela introdução toda. É importante olhar os sinais, estar atento aos sinais. Estar atentos à lealdade, o cão é isso. É amabilidade, é todo um contexto, né? Dentro de uma situação. O cão, vou dar um exemplo. O cão, ele pode estar na melhor casa. Uma mansão, vou dar um exemplo. Pode estar dentro de uma mansão de algo visivelmente muito maravilhoso. Mas ainda assim ele pode ser um cão que não está sendo bem cuidado. Aí você pega uma casa mais simples ou que dentro do seu contexto é algo mais simples ou foi apresentado como algo mais simples e esse cão é o paraíso para ele, porque ali ele tem amor, tem acolhimento, tem tudo que ele precisa, tem toda uma interação, seja o que for, 10 de copas, ok? Então, é uma coisa que tenta aqui confundi-los, tá? Então, vai ser necessário vocês ter todo um olhar diferente, um faro diferenciado dentro de um contexto, tá? Que vocês possam vir a vivenciar, olhar um pouco a fundo, certo? Não só pelo superficial, ok? Lembra a carta do cavaleiro, que ele tá com os olhos, né, tampados e tudo mais, ele tá sentindo a carta da força, a carta da paranormalidade, então tem uma sensibilidade acontecendo, tá? Então, olhe além dos padrões, ok? Leão, aqui alguém vai vir com uma nova abordagem, tá? Aqui podemos estar falando de um homem. Ah, que é o seguinte. Tem uma situação aqui, Leão, que fala sobre vocês se surpreenderem com o homem. Então, vocês podem olhar essa pessoa de uma forma diferente do qual você olhava antes, porque por alguma razão essa pessoa estava muito ou protegida ou se colocando, não sei, essa pessoa de alguma forma aqui não estava sendo vista como deveria. A raposa, ela é muito astuta, então ela tá sempre à espreita de alguma situação, sempre observando, né, o próximo passo. Então, tem alguma coisa aqui que alguém vai se surpreender com uma pessoa e pode ser um homem. Só estejam um pouco atentos que esse homem, ele vai tentar algum novo tipo de abordagem que fala sobre comunicação, tá? Clarifica isso pra mim. Olha, 3 de espadas. Rei de paus, de fato um homem, estamos falando sobre um homem. Um homem que está protegido por uma estrutura, um casamento, uma família, tá? Ou algum grupo aqui que traga algum suporte para ele. Sacerdotisa. A sacerdotisa aqui com 3 de ouros. Você pode contar com algum apoio para verificar uma questão mais a fundo, tá? Sacerdotisa é portadora do conhecimento, da sabedoria. 3 de ouros, o apoio de outras pessoas. Então, aqui o apoio de outras pessoas vai poder trazer para você, Leão, alguma realidade de uma pessoa,
de um homem aqui em específico que tá fechada, tá oculta. Esse homem tava se escondendo. A raposa também, ela pode falar sobre a investigação, olhar mais a fundo, né? O faro. Você vai se surpreender com alguém aqui, mas é com as ações de uma pessoa, tá? Tem novas ações aqui que levam a um conhecimento muito maior sobre alguém e, consequentemente, algum tipo de encerramento. Aqui falamos sobre manipulação, conflitos, que estava beneficiando uma única pessoa. Com o carro, ó, alguma pessoa saía. Ó, tá vendo? O carro 7 de paus. Essa pessoa pode ter jogado alguma responsabilidade sobre uma outra pessoa para essa pessoa, para esse alguém sair, esse homem, tá? Então, ele culpabilizou, atacou, tá vendo que são o 7 de paus aqui, olha? São 6 bastos, né? Atacando uma única pessoa. Então, provavelmente algum grupo aqui se uniu, que pode envolver esse homem aqui para atacar uma única pessoa. É onde esse homem sai ou tenta sair de uma situação, mas aqui vocês vão se surpreender com alguém. Então, pode ser que vocês vejam uma pessoa aqui de uma forma, um homem de uma forma diferente do qual vocês estavam tendo uma ideia, tá? Sobre esse homem. Então, é como se fosse assim, olha, esse homem não é nada daquilo que se apresentou, do que você achou que era. É uma coisa de desconfiança aqui, ó. Eu desconfio, agora eu percebo, agora eu vejo. A raposa é o stalker. Tem um leonino que vai passar por alguma situação que pode ser um pouco traumática ou muito profunda, que vai abrir os seus olhos diante de alguma situação, tá? Pode ser aquela coisa assim, alguma coisa beirando a terminar. Beirando a terminar, você começa a olhar, a terminar no sentido assim, olha, vai acabar, vai ser extinguido. Tem isso também, tá? Alguém passa a ter um olhar diferenciado. Leoninos, vocês terão alguma conversa ou alguma troca de informação confidencial. E essa conversa, ou essa informação, ela vai te dar caminhos, tá? Para manifestação. Para manifestar algo com mais solidez ou para uma reestruturação que você precisará fazer. Pode falar de trabalho, podemos falar de saúde, podemos falar de questões familiares, ou uma estrutura que você faça parte, que precisa de um desenvolvimento, precisa ter um destaque, um olhar melhor para essa situação, um cultivo melhor, né, uma dedicação melhor para essa situação. Leoninos entrando numa boa fase, muito mais familiar, muito mais estruturados, emocionalmente muito mais estruturados, muito mais acolhedores. Vocês estarão, parece que, muito receptivos, muito mais seguros de si. Aqui sim, falamos muito do seu emocional, muita comunicação entre família. A casa de alguém ou a família de alguém passa por algum tipo de reestruturação. Podemos falar sobre a chegada de um novo membro nessa família. Ou, se não é um novo membro, pessoal, é uma nova abordagem que essa família passa a ter um para com o outro, tá? É uma comunicação mais aconchegante, mais amorosa, mais amigável. Alguém pode te estressar, Leoninos.
Outros vocês vão ter que pôr a mão na massa, tá? Porque parece que vocês podem ter algum trabalho ou alguma função na sua vida que ela exige muito do seu mental. Muito do seu diálogo mental, muito de uma reformulação de ideias, e agora parece que precisa colocar ação. Já houve o tempo aqui para uma avaliação, um tempo bem significativo, por sinal, para equilibrar uma situação. Então aqui é hora, 10 de paus, de encerrar, porque isso aqui já tem um tempo já. E é um tempo que é pesado, pode ser muito equilibrado para alguém, mas para outra parte é como se alguma pessoa, alguma situação estivesse carregando os pesos disso. Então é hora de agir. Olha aqui, a carta do buquê, das flores. É hora de agir. Sabe aquela coisa assim, via de mão dupla? Então, enquanto alguém que estava um período carregando um peso, a outra pessoa estava aqui na passividade, pensando, refletindo, rei de espadas. E a outra parte segurando o peso. Para que alguém pudesse ter o tempo hábil, vamos colocar assim, de refletir, de amadurecer, de equilibrar, seja lá o que for. Só que aqui com 10 de paus, ó, o tempo tá passando. E alguém tá segurando o peso. A responsabilidade, a vida, a cobrança, entendeu? É pesado. Enquanto para alguém que tá muito leve, para outro tá bem pesado. Então aqui é hora de agir. É hora de ter uma oferta mais equilibrada. Uma segurança material vindo para vocês. Fertilidade também, tá? No sentido corpo. Uma informação importante vai chegar para vocês que vai ajudar você a dar andamento, tá? Podemos falar de documentações. Você dando andamento a documentações. Aqui você tendo muita clareza também, tá? Livro com a estrela, alguma revelação vem forte e importante para você. O espiritual te dando apoio e força para você fazer algum tipo de... Não é um movimento. Clarifica esse buquê. É uma oferta. Ah, aqui você vai devolver. Aqui, entendi. Aqui o espiritual, de fato, tá? Entenda o espiritual, Leão, não só como uma doutrina religiosa, mas como consciências maiores, onde você tem uma intuição, onde você, sabe, fez uma oração. Deus, o que eu posso fazer nessa situação, né? Alguma coisa assim. Aqui tem o seguinte. Você devolver alguma coisa pra alguém, tá? Tá me vendo alguma coisa assim que alguém pode ter se sentido ou vai se sentir traído, enganado. Abre com a estrela. A estrela, ela é revelação. Ela tem uma proporção grande. Fala sobre comunicação. Comunicação através de mídias. Internet. Tudo que você se comunica, que tem uma expressão, uma comunicação e tem uma visibilidade maior. Alguém se sentiu traído. E de alguma forma, Leão, você vai poder fazer uma manifestação, e eu sinto aqui que sim, é você, que vai devolver isso para alguém, ou pode cobrar isso de alguém. Sabe, olha, fulana, aqui nós temos um rei de copas. Olha, fulano, você fez alguma coisa errada. Tem uma cobrança, o chicote, ele é cobrança. Pode ser uma cobrança espiritual para outros leoninos? Pode ser. E para outros, eu sinto que você tem esse poder de fazer uma cobrança a alguém. Olha, você fez alguma coisa errada. Olha, olha aqui a lua. Você ocultou, você mentiu. Eu tô falando isso porque nós temos na mesa 7 de espadas, o chicote. Sim, ó, a lua, 5 de copas, 8 de espadas, alguém ocultou algo. Nós temos um homem aqui. De novo, o homem.
O homem vai aqui tentar clarificar alguma coisa. Sabe assim, alguém vai tentar explicar o inexplicável? É isso. Outros leoninos, homens, aqui na mesa. Vocês terão muita clareza. Aqui fala sobre vocês estarem mais equilibrados. Isso pode ser numa diversidade de situações, leoninos. Mas eu vejo vocês mais, ou tendo caminhos mais abertos. Parece que você chega, vou dar um exemplo. Vocês chegam em algum local, pode ser trabalho ou não, onde as coisas ali não estão as claras, ou estão difíceis, ou pessoas são muito fechadas, de repente você chega como um contribuinte nessa história, e esse local, essa história tem muita limitação. Você chega com uma nova energia, você chega com uma nova informação, você chega como uma força-tarefa ali. Então a sua missão vai ser trazer clareza para esse local, informação para esse local, luz para esse local, sabe? Para iluminar o que tá ali equivocado, ou tá errado, ou não tá sendo feito. Sabe aquela coisa assim, feita tudo por debaixo dos panos? Também tem isso aqui. A sua postura, leoninas, vai ser muito importante para se associar a pessoas e ter oportunidades. Vocês vão saber coletar oportunidades que vão aparecer rápido para você, tá? Então tem uma astúcia aqui de captar as informações, tem uma astúcia de captar oportunidades. Chega para você uma comunicação... Nossa, vamos lá. Nove de copas. De paus. Sabe que eu tô vendo uma coisa assim? É como se fosse alguém colocasse a mão na mesa e falasse assim, olha, eu te disse que eu tava com a verdade. Eu te disse que eu tava com a razão. Tem alguma coisa assim. Parte de uma mulher, tá? Isso encerra aqui, ó, 10 de paus e 10 de espadas, um sofrimento muito grande. Algo que acontece há muito tempo e fala sobre um peso, um fardo muito grande. Aqui pode envolver crianças. A comunicação de um perigo, uma criança comunicando um perigo. Uma situação perigosa. Alguém numa situação de risco, tá? E alguém dizendo aqui, olha, eu te disse, eu te falei. Eu te falei, eu servi, eu pus a mesa, eu expus. E eu estou reafirmando. Rainha de paus aqui, hein, na mesa. Eu estou reafirmando que existe uma dor, um sofrimento. Há muito tempo. Porque o 10, para chegar no 10, pessoal, ó, foi dito alguma coisa ali do urso, né? E aí a gente volta aqui para fechar a sua leitura na mesma situação. Alguém que peso na consciência, arrependimento, para aí sim ter uma revisão. Alguém sai da escuridão, tá? A revisão na postura. Olha além dos padrões. Mensagem final, Leão. Arco-íris. Representa a diversidade e a beleza ímpar, incentivando a liberdade e a celebração da individualidade. Assim como o arco-íris celebra a diversidade de cores, liberte-se da crença limitante de que sempre precisa copiar os padrões de outras pessoas para ser alguém. Celebre a autenticidade e a beleza única, sua feminilidade em todas, né, as suas formas, irradiando as cores autênticas, reconhecendo que sua singularidade é a verdadeira fonte de poder. Lembrando que homens também carregam a força do feminino. Aqui falando sobre, né, celebre a autenticidade,
Liberte-se da crença limitante de sempre copiar padrões. O que tá dizendo aqui? Seja corajoso e honesto. Ok? Autenticidade. Leoninos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel os faça luz, vitória e seus caminhos sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.